Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão, abençoando a vida dele, a sua casa. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos nesse ambiente tão abençoado, Senhor, em que nós podemos aprender em todas as áreas do nosso viver, Pai. E essa área das finanças que é tão essencial, tão fundamental, Pai. Nós precisamos de instruções que vêm da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Marcos, porque ele tem se capacitado, ele tem sido instrumento do Senhor para abençoar vidas e famílias através deste dom que o Senhor deu a ele, Pai. Que nessa hora, com as nossas mãos estendidas, nós abençoamos a vida dele, liberando ele para que ele tenha essa graça, essa unção de nos instruir como igreja, como teu povo neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esteja abençoando a sua casa, o seu lar, trazendo respostas, Senhor, trazendo a tua presença manifesta, Senhor, paz acima de todas as coisas. Nós oramos e abençoamos o teu filho, a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Som. Graça e paz, igreja. Bom dia, bispo. O pastor não me avisou que o bispo ia estar aqui. O frio na barriga é maior, né? Nós sabemos que quem fala é Deus, nós sabemos que o Espírito Santo está presente, mas a responsabilidade ela cresce. Eu já conheço o bispo, de ouvir ele pregar, de ver ele aqui, mas talvez ele ainda não me conheça, né? Então, gostaria de me apresentar, bispo. Meu nome é Marcos, eu sou de profissão bancário, já há 20 anos, e tenho me disposto nas mãos do Senhor, aonde a minha profissão, e o Senhor tem me levado, porque eu creio que, primeiramente, quem me leva é o Senhor, a estar servindo a Deus, eu e a minha esposa, na área de famílias e também na área de finanças. Então, profissionalmente, nós temos desenvolvido aí um trabalho secular e ministerialmente nós temos buscado do Senhor a unção, o conhecimento e a sabedoria para também estar ministrando nessa área. E o pastor José, de vez em quando, tem me oportunizado o púlpito, eu agradeço a confiança, mas sabendo que o senhor está aqui, a responsabilidade é maior. Queridos, o pastor já orou, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre finanças, e esse tema ele veio muito bem a calhar, né? Ontem foi comemorado, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. Nós estamos numa série de ministrações sobre família. A irmã Silvana falou, né, que na semana que vem nós temos a comemoração de Pentecostes, e nós costumamos olhar muito para Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, com a capacitação de poder ali no início da igreja, né? Mas Pentecostes é uma festa que remete ao Antigo Testamento. Eu queria ler bem rapidinho aqui, só para a gente se situar. Abra sua Bíblia em Levíticos, no capítulo 23, a partir do verso 9. Só para a gente se situar com relação a Pentecostes. Talvez você não esteja muito bem familiarizado com essas festas judaicas, né? Levítico 23, a partir do 29, a partir do 9, perdão. 23, 9. O texto vai falar sobre as primícias, né? Se alguém pudesse ler para nós, do 9 até o 14. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e separardes a sua messe, então trareis olho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Pode continuar, irmã, até o 14.
Ah, sim, desculpa. Esse moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Amém. Só para nós nos situarmos então, Israel era uma cultura nessa época aqui essencialmente agrícola. Então a questão financeira ela estava totalmente voltada para a agricultura. E aí a orientação que o Senhor dá é que quando fosse fazer a primeira colheita, que era a colheita de cevada, antes de fazer a colheita, os israelitas eles separavam uma oferta para o Senhor, que era a oferta de primícia. Então aquele fruto, né, aquela colheita ali, aquela planta que amadurecesse primeiro, olhava no campo assim, você ia ver lá que tinha uma área que tinha amadurecido primeiro. Então, o sacerdote vinha, marcava aquele local e aquela era a primícia ao Senhor. Era colhida a primícia, entregue ao Senhor. E aí depois nós tínhamos então o Pentecostes, né? Eu vou ler aqui para você, você pode acompanhar a partir do verso 15. Contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desse dia que trouxerdes o molho de ofertas movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias, e então apresentarei nova oferta ao Senhor. Então eles faziam primeiro a oferta da primícia, depois contava 50 dias, fazia uma nova oferta ao Senhor, e daí era a festa das colheitas, era o Pentecoste, né? Então aqui que se originou. Nós vemos que o relacionamento do povo judeu com Deus estava diretamente ligado também com as suas finanças. Por isso, finanças é algo tão importante para as nossas vidas. Infelizmente, nos dias de hoje, houve assim uma campanha de difamação a respeito do relacionamento da fé do sagrado com as finanças. E as pessoas começaram a acreditar depois de um tempo que as finanças, a nossa vida financeira e a nossa vida espiritual não se relacionam, não se misturam. As pessoas imaginam assim, Deus está preocupado com todas as áreas da minha vida, mas não está preocupado com a minha vida financeira. Deus não quer meu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente, Ele não quer, Ele não precisa do seu dinheiro. Mas nós nos relacionamos com Deus também através da nossa vida financeira. Nós acabamos de ter aqui um levantamento de uma oferta missionária. E em tempos de rede social, a gente vê falar muito pouco de missionário. Missionário é aquela pessoa que abre mão da sua vida, abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus planos, dos seus projetos, por uma missão que Deus coloca no coração dele. E ele vai para uma outra nação, para um outro país, para um outro estado, para uma outra cidade, para levar a palavra de Deus. E ele precisa de um suporte, ele precisa de alguém que esteja atrás, dando sustentação para essa missão. Você já pensou que eu e você, nós somos responsáveis por esse suporte, por essa sustentação? E que nós precisamos ser mais que abençoados, né? O nosso texto aqui é famílias mais que abençoadas nas finanças. Nós precisamos ser mais que abençoados na vida financeira para que nós possamos ultrapassar as nossas necessidades e poder ter também para contribuir para a expansão do reino de Deus. Você já pensou nisso? Quando nós olhamos por esse prisma, por esse lado, a vida financeira toma uma outra conotação.
Confesso para vocês que já tem alguns anos que eu tenho orado e pedido a Deus para que Ele me levante como uma coluna financeira no reino dEle. Porque nós fazemos o reino de Deus também com recursos financeiros. Mas infelizmente, queridos, por onde eu tenho passado, eu sou natural da cidade de Umuarama, bispo, mas assim, já são 20 anos trabalhando no banco, então eu tenho rodado esse Paraná todo aí. De norte a leste a oeste. Por onde nós temos passado, nós temos visto que essa área, a área financeira na vida dos irmãos, na vida da igreja, é uma área difícil. Difícil de falar e difícil de viver. Nós recebemos a bênção do Senhor na saúde, nós recebemos a bênção do Senhor na salvação, nós recebemos a bênção do Senhor nos ministérios. Mas quando nós vamos para a área financeira, nós relativizamos. E eu estou aqui, não estou aqui dizendo que você tenha que desejar ser rico simplesmente por causa do dinheiro. Não é essa a questão. Nós estamos falando de bênção e é diferente. Mas nós precisamos superabundar, nós precisamos ultrapassar os limites da nossa necessidade. Quando o pastor falou assim, Marcos, você traz uma palavra, um estudo para nós sobre famílias mais que abençoadas. O que você pensa desse tema? O que é ser mais que abençoado? Quando eu tenho o suprimento das minhas necessidades, eu estou sendo abençoado. Vocês não concordam com isso? Mas nós precisamos ultrapassar esse limite. Esse tem que ser um desejo que tem que estar no seu coração, quando nós falamos de finanças. A generosidade é um princípio da prosperidade. Eu tenho estudado isso e tenho visto nas mais diversas áreas. O apóstolo Paulo disse, que conforme nós semeássemos, nós colheríamos. Na mesma proporção, a gente vai semear e vai colher. Então, quando nós olhamos para o mundo espiritual, quando nós olhamos para o reino de Deus, quando nós olhamos para tudo que está aí para fazer, nós não podemos nos contentar apenas em ser abençoados, apenas em ter o meu pão de cada dia, que é muito importante, em apenas ter o suprimento das minhas necessidades diárias, que é muito importante, ter uma casa para morar, ter um carro para andar, ter roupa para vestir, ter condições de sustentar a família, os filhos. Nós precisamos ter eu vou usar uma palavra aqui, você entenda, uma ambição espiritual, não é uma ambição física, material, de prosperar, porque através do relacionamento com as finanças, nós podemos determinar o nosso relacionamento com Deus. Olha só, a forma como você se relaciona com o dinheiro, determina a forma como você se relaciona com Deus. O dinheiro para você pode ser uma ferramenta, um instrumento, capaz de construir grandes coisas, de sustentar missionários, de ajudar na obra local, de ajudar aqueles que estão necessitados. Mas o dinheiro também pode se transformar num ídolo e tomar o lugar de Deus na sua vida. Então existe uma linha muito tênue que separa a bênção da maldição, quando nós falamos a respeito da vida financeira. E por conta disso, muitas vezes nós temos negligenciado essa área das nossas vidas. Nós temos olhado ali para a nossa situação financeira e temos tido um conformismo, um comodismo, que muitas vezes nos impede de, num momento como esse que foi oportunizado agora, de nós investirmos no reino de Deus, de nós lançarmos uma semente que, além de ajudar a manter uma pessoa que está no campo missionário e ter uma participação nessa obra. Eu não sei se você consegue imaginar isso e ver essa dimensão, mas quando eu, com os recursos que o Senhor está me confiando, eu invisto no reino de Deus novamente, eu estou participando daquilo que está sendo feito por essa pessoa. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta aqui na casa do Senhor, você está sendo participante daquilo que o pastor José está fazendo, daquilo que o pastor Antônio está fazendo. Você está sendo participante dessa obra, espiritualmente falando. E quando chega um momento desse, e eu tenho no meu coração um sentimento assim, puxa, eu gostaria de contribuir, mas infelizmente eu não posso, ou eu não tenho para contribuir. Alguma coisa está errada com a sua vida financeira, querido. Nós precisamos acordar, despertar para essa realidade. A obra de Deus, ela também é feita com o dinheiro.
Nós precisamos pagar uma conta de luz, nós precisamos pagar quando o templo não é próprio um aluguel, nós precisamos pagar o salário dos obreiros, nós precisamos pagar uma série de coisas, nós precisamos sustentar pessoas fora, então é necessário dinheiro. E a forma que Deus usou, o Senhor é dono de tudo, mas a forma que Ele escolheu usar para fazer esse mecanismo funcionar, é usando a sua vida, para não deixar que o dinheiro se transforme em um ídolo na sua vida. Pode perceber que quando a pessoa tem muitos recursos financeiros e não tem um relacionamento com Deus, e por isso que eu afirmo que a forma como você se relaciona com o dinheiro vai determinar a forma como você se relaciona com Deus e com o seu reino. Quando a pessoa não tem um relacionamento firme com Deus, ele confia no dinheiro. E ele passa a viver dia após dia buscando mais e mais e mais, e querendo acumular mais e querendo ter mais, e já conseguiu muito, mas ele quer mais, ele não está satisfeito. Porque o dinheiro tomou o lugar de Deus no coração dele. Nós precisamos pensar um pouquinho. Nessa manhã eu gostaria de trazer aqui 3 motivos porque muitas vezes nós não temos uma vida mais que abençoada na nossa vida financeira. E eu gostaria que você estivesse refletindo comigo. O povo brasileiro, de uma forma geral, não foi preparado, não foi ensinado a lidar com as finanças. E isso eu estou falando agora na área técnica. Eu venho da área técnica, né? Eu tenho estudado academicamente nessa área também, e a conclusão que a gente chega é: o brasileiro não foi preparado para isso, não foi ensinado a lidar com dinheiro, não foi ensinado a poupar, não foi ensinado a gastar, não foi ensinado a administrar recursos. Então nós temos a obrigação de buscar esse conhecimento. Porém, isso não se limita apenas à área técnica. Nós que conhecemos o reino de Deus, nós que estamos aqui com uma missão, a missão da implantação do reino de Deus neste mundo, até que Jesus venha, não é só do bispo, não é só dos pastores. O ID foi para todos nós. Todos nós fomos comissionados a participar da implantação do reino de Deus. E talvez você diga assim: Marcos, eu não tenho o dom da palavra para estar aí à frente ensinando, eu não tenho o dom do conhecimento para estar aí à frente, até gostaria, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei cantar. Você pode contribuir, e você também estará participando. Então, nesta manhã eu queria refletir com você um pouquinho. Como é que está a sua vida financeira? Você é mais que abençoado? E quando eu estou falando isso, querido, eu não estou falando de uma forma figurada. Às vezes nós levamos isso para o lado figurado. Não, eu sou abençoado. Nome sujo, dívida no banco, vida financeira apertada, passando dificuldades financeiras, sem condição muitas vezes de ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Quizás poder contribuir numa oferta alçada, uma oferta direcionada. Talvez você tenha esse desejo, mas por a sua vida financeira estar bagunçada, você não consegue realizar isso. E isso precisa ser revertido, isso precisa ser mudado, nós precisamos despertar para isso. Então, queria que você pensasse um pouquinho, como é que está a sua situação financeira? Marcos, a minha situação está boa. Eu sou mais que abençoado, glória a Deus. Como está o seu coração com relação à contribuição? O pastor não me chamou aqui para falar sobre contribuição, nem para levantar a quantidade de ofertas da igreja, nada disso, mas é que está relacionado. Nós acabamos de ver o texto ali sobre a festa de Pentecostes. O povo judeu leva isso muito a sério. Eles não faziam a colheita antes de fazerem a oferta ao Senhor, porque eles sabiam que fazendo a oferta o Senhor abençoaria. E eles não ousavam fazer isso. E existem uma série de tipos de dízimos que não são mais praticados hoje no Antigo Testamento. Se você for estudar a fundo, você vai ver que não era uma oferta, não era um dízimo. Era vários. E o povo era próspero. E as colheitas eram abundantes, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Então talvez, além de você não ter o conhecimento técnico de como fazer um orçamento, de como administrar os seus bens, o seu salário, né? É fácil saber como é que está aí na sua vida financeira. No final do mês, sobra salário no seu mês? Ou sobra mês, sobra salário no seu mês?
ou sobra mês no seu salário? O salário acaba lá para o dia 10, para o dia 15, já acabou, Marcos. Caiu na conta e já foi, cobriu o limite, pagou o cartão, e já pagou o aluguel, pagou a água, a luz, acabou o dinheiro. Existe um desajuste. E o que nós vamos fazer a respeito disso? Nós vamos continuar nessa condição, culpando o sistema, culpando o patrão que paga pouco, culpando a crise do país? Olha só, uma coisa para quem é da área financeira, uma constatação. Em tempos de crise, nós temos a impressão de que o dinheiro some, né? O dinheiro desaparece do mercado. E isso não é verdade. O dinheiro deixa de circular. Ele continua na mesma quantidade. Quem tem muito retém, e quem tem pouco acaba passando dificuldade, porque não tem uma reserva, não tem o recurso, e o recurso está retido, está parado. O comércio não vende, as pessoas não compram, há demissões. Então nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos cuidar da nossa vida financeira. E daí eu traria aqui uma segunda obrigação que nós, como cristãos e servos do Senhor, temos, que é conhecer os princípios bíblicos da palavra sobre finanças. Se o brasileiro não conhece nem os princípios da administração, a grande maioria, quizás conhece o que a Bíblia fala sobre recursos financeiros. E daí nós vivemos numa vida de aparência. Você olha para a vida do irmão, o irmão vai na igreja bonitinho, né? Ó, tá de terno, que bonito, tal. Aí vai ver a situação, nome sujo, devendo. E eu já vi pessoas subirem no púlpito, não dessa igreja, mas eu já vi dizendo assim: tá devendo no banco? Ah, depois de 5 anos caduca, não tem problema. Querido, cadê o seu compromisso com Deus? Cadê aquilo que a palavra diz, que o seu sim seja sim e o seu não seja não? Pode continuar com a dívida, Jesus vai voltar e você vai ficar aí com o anticristo para pagar a dívida. Para depois, talvez subir, né? Se você resistir aí à tribulação. Então nós precisamos cuidar da nossa vida financeira. Nós precisamos conhecer o que a palavra diz. Eu sempre cito esse texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Você não precisa abrir não, só escutei porque é um texto bem conhecido, todo mundo ouve, já sabe. Mas é um texto que é verdade nessa área. A palavra diz assim, ó, a primeira parte e a segunda. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O Senhor falando. Quando nós olhamos para a finança, nós chegamos a essa conclusão de que realmente nos falta conhecimento. Vocês não concordam comigo? Sim. Que nos falta conhecimento? Eu confesso para vocês, eu estou há 20 anos no sistema financeiro. Eu acabei agora, no mês de fevereiro, mais uma pós-graduação sobre sistema financeiro e mercado de capitais. Eu confesso para vocês, quanto mais eu estudo, mais a conclusão que eu chego que eu preciso estudar, porque mais coisa tem para aprender. Então existe uma carência, existe uma necessidade, então falta conhecimento. Porém, essa segunda parte do versículo também é verdade, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Quando fala de finanças, a pessoa fala assim, lá vem o golpe. O cara vai querer tomar meu dinheiro, o cara vai querer pegar os meus recursos financeiros. Nós endurecemos o nosso coração. Nós confiamos nas riquezas, nos recursos financeiros, e isso nos afasta de viver uma vida mais que abençoada. Quando eu penso numa vida mais que abundante, numa vida mais que abençoada, eu não consigo imaginar uma coisa que não seja eu estar transbordando também nessa área. Ao ponto de poder estar ajudando pessoas, ao ponto de ser generoso na obra de Deus, ao ponto de ter as minhas necessidades supridas. Eu sei, querido, você deve estar pensando assim, Marcos, nós estamos no meio de uma pandemia, num momento de crise, nós estamos vivendo tempos difíceis, e aí eu queria trazer mais uma notícia para você. A pessoa que lida só com a área técnica, ela só tem o conhecimento técnico. Mas a pessoa que também conhece a palavra de Deus, ela tem o Espírito Santo para interceder por você naquilo que você não pode. O Senhor vai mover o sobrenatural. O Senhor vai derramar sobre a sua vida uma unção, uma bênção, que vai trazer essa abundância e esse suprimento de necessidade mesmo em tempos de crise. Mas para isso, querido, nós temos que deixar de rejeitar esse conhecimento. Nós temos que começar a dar passos nessa direção. A parte técnica está muito fácil. Se você for para o YouTube hoje, existem milhares de canais. Ao invés de você ficar vendo um videozinho de piada, ficar vendo a última fofoca do dia, ficar vendo sobre política, que está tão difícil hoje, política é só o A brigando com o B brigando com o A, e o A está certo, o B está certo. Querido, vá aprender um pouquinho mais.
como fazer um orçamento doméstico, como fazer uma administração dos seus recursos, como investir, como fazer uma reserva. Essa é a parte técnica. Tem muito conteúdo de graça e todo mundo pode acessar, porque todo mundo tem um smartphone na mão hoje com uma conexão de internet. Então não dá para dizer, olha Marcos, mas eu não sei aonde ir, eu não sei com quem falar, eu não sei como aprender. Consuma literatura sobre esse assunto, compre livros. Mas nós preferimos comprar uma pizza, né? Eu também gosto de pizza, não tem nada contra a pizza. Mas de vez em quando eu compro livro, eu gosto muito de livro, sabe, bispo? Muito mesmo, eu sou até meio compulsivo, eu tenho que me cuidar. Né, amor? Porque para um motoqueiro na frente, as crianças já falam, é o entregador da Amazon, está chegando mais um livro. Então, assim, quando eu compro um livro, às vezes eu penso assim, uma pizza a menos, um lanche a menos. Mas o impacto que esse livro vai fazer na minha vida, a diferença que vai fazer no meu conhecimento, vai ser muito melhor do que uma pizza, que eu vou comer ali, vou saciar minha fome, e daqui 2, 3 horas, 4 horas, eu estou com fome de novo. Então nós precisamos buscar esse conhecimento, nós precisamos buscar essa informação. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu queria que você, não precisa responder para mim, mas como é que está seu CPF? Eu tenho um programa lá no banco, que se eu colocar o CPF lá, aparece até a 5ª, a 6ª geração da pessoa. Será que seu CPF passaria por esse teste? Né? Colocar o CPF ali, vamos ver como é que está aqui, ó. O endividamento, as restrições. Querido, não dá para se conformar. Pessoas às vezes da liderança, pessoas que estão aqui na frente ministrando com o nome sujo, devendo na praça, com a vida financeira totalmente desorganizada. A bênção de Deus, ela é ampla, completa, ela age em todas as áreas da nossa vida. Não tem como você ser uma bênção ministerialmente e ser uma tragédia financeiramente. Não tem como você ser uma bênção ministerialmente e ter um casamento que é uma tragédia. São pontos de atenção que nós precisamos observar no nosso dia a dia. Mas será que a bênção de Deus realmente ela está disponível para nós? Se você quiser abrir comigo aí Gênesis, no capítulo 2, versículo 3. Gênesis 12:3, perdão. Gênesis 12:3. Então, o que a palavra fala a respeito da bênção? Porque talvez essa bênção também não esteja disponível para todo mundo, né? Talvez seja só para os judeus, talvez seja só para os pastores, para o bispo. Tenho certeza que o bispo é uma pessoa abençoada. Mas talvez para mim, que sou aqui um simples servo aqui na igreja, talvez Deus me olhe diferente, né? Será? Gênesis 12:3. A palavra do Senhor diz assim. O Senhor está falando com Abraão aqui, tá? Aquele texto que todo mundo já conhece, a chamada de Abraão, né? Nós estamos numa escola dominical, o pessoal conhece a Bíblia. A chamada de Abraão, e Deus está falando com ele ali. E daí no versículo 3 do capítulo 12, ele diz assim, ó. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, né? Os povos da terra serão abençoados. Você faz parte dos povos da terra? Faz, né? Então você está sendo abençoado. Mas vamos continuar. Não precisa abrir agora não, só presta atenção comigo aqui. Vai ficar gravado, depois você pega o texto. Provérbios 10:22, para a gente poder ganhar tempo. Provérbios 10:22 diz assim. A bênção do Senhor traz riqueza e não causa dor alguma. Então nós estamos falando aqui da questão financeira. Você pode prosperar materialmente, porque a bênção de Deus vai te fazer prosperar. Ela vai trazer riqueza na sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram muito ricos, além de abençoados. Né? Salomão, Davi, José e tantos outros, Jó. Perdeu tudo e depois adquiriu de novo. Então a bênção do Senhor te faz enriquecer. Filipenses 4:19 diz assim, ó. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Essa aqui é para aqueles que estão em tempo de crise. Está passando por dificuldade, meu querido? Também já passei. Está desempregado? Também já tive. Está passando por uma situação difícil financeiramente? Olha o que esse texto diz para você e para o seu coração nessa manhã. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Salmo 3:8. Salmos 3:8. Eu vou citar só mais 2 aqui, depois a gente vai parar, porque tem mais versículos. Do Senhor vem o livramento,
a tua bênção está sobre o teu povo. Você é povo de Deus? A bênção do Senhor está sobre você. E aquilo que eu falei, né? Será que Deus faz distinção ali? O bispo que está tá mais perto de Deus, né? Mais perto de Jesus. A gente tem essa ideia, sabe, bispo? Que os líderes estão mais próximos ali, né? Será que Deus trata o bispo diferente? Será que as finanças do bispo... o bispo é mais fácil, ele é bispo, né? Ele está mais assim com Deus, né? Ele está mais perto de Deus. Romanos 10, 11 e 13. Se você quiser anotar aí, depois você pode conferir de novo. Romanos 10, 11 e 13 diz assim, ó. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há diferença, querido, nós somos todos iguais. O bispo assumiu uma responsabilidade, um chamado, que talvez o Senhor tenha feito para mim ou para você também, mas a gente muitas vezes temos negligenciado, temos timidamente recusado. Ele teve essa ousadia, e Deus alçou ele a um papel de liderança. Então nós podemos ver aqui que a bênção do Senhor está disponível para nós. Por que será então que isso não é realidade na vida de muitos dentro da igreja? Uma coisa é você passar por um momento de crise, outra coisa é você viver constantemente na crise. Tem pessoas que vivem na crise. Você é próspero? Olha só, o conceito de prosperidade que eu costumo usar, né? Existem vários, é você avançar sobre aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. E daí nós não estamos falando só de bens materiais, não, estamos falando de tudo. Para um pouquinho agora e imagina, pensa. O que Deus tem posto na tua mão? Uma família, um trabalho, uma empresa, um ministério, filhos, esposa, amigos. Você tem prosperado? Você tem avançado com relação a isso? É fácil de fazer essa conta. Vamos pensar só no financeiro, porque nós estamos aqui para falar de famílias mais que abençoadas financeiramente. Como estava a sua vida financeira há 5 anos atrás? Para e pensa um pouquinho aí. Nós estamos em 2021, vai ser 2016, né? Em 2016, como é que estava a sua vida financeira? Estava melhor? Estava igual? Ou estava pior? Se ela estiver igual ou melhor, você não está prosperando. Ela precisa estar num patamar inferior, ela precisa estar num degrau abaixo. Você precisa olhar hoje para as suas finanças, para o seu orçamento, para aquilo que Deus tem te confiado como recurso, e você tem que ter subido degraus. Você tem que ter conquistado, e você tem que ter também contribuído, investido no reino de Deus. Como que era o seu coração com relação ao reino de Deus e às finanças há 5 anos atrás? Você era mais ou menos generoso? Você contribuía mais ou contribuía menos? Sabe uma outra constatação que eu tenho chegado à conclusão, bispo, tenho percebido? Eu costumo fazer alguns atendimentos, sabe? Ajudar pessoas a reorganizar as finanças, a fazer um bate-papo ali sobre a questão do orçamento doméstico. A primeira coisa que nós fazemos, vou falar nós para não ficar muito chato, porque eu não faço isso não. A primeira coisa que nós fazemos, quando a nossa situação financeira aperta, é relativizar o nosso compromisso com Deus. Então, eu ganho 1.000. O dízimo é a 10ª parte de 1.000. R$100. Esse mês eu acho que vai dar para dar só 50. Esses dias eu atendi uma irmã, ela é lá de Foz do Iguaçu. Aí a gente estava ali fazendo as contas, colocando na planilha, eu estava ensinando, né, fazendo um acompanhamento. E quando chegou no dízimo, eu vi que tinha 50% do valor da entrada. Eu falei assim, irmã, o que aconteceu aqui, né? A irmã é uma pessoa instruída, a irmã sabe que dízimo é a 10ª parte, né? Ah, sabe o que é, pastor? Eles me chamam de pastor, eles acham que eu sou pastor. Sabe o que é, pastor? É que eu fiz um acordo com Deus. Esse mês o negócio ficou apertado, eu falei, Senhor, eu vou dar só metade do dízimo. Eu falei, irmã, eu tenho uma notícia para te dar. A senhora fez o acordo com Deus, mas Deus não fez esse acordo com a senhora. Porque o Senhor espera de nós a fidelidade, queridos. A fé, aonde que fica a sua fé e a sua fidelidade, se na hora que o negócio fica apertado,
o primeiro que você relativiza é o seu compromisso com Deus. Aí você fala assim: Senhor, ó, esse mês não vai dar nada, vou ter que deixar zero aqui, porque eu gastei demais no cartão. Foi você que fez errado, foi você que fez contas além do que você podia pagar, comprometeu o seu rendimento, as suas entradas, e agora você quer terceirizar a responsabilidade. Aí você chega nesse momento e fala assim: Senhor, ó, não dá. Senhor, me abençoa, o inimigo está furioso com a minha vida. Senhor, me abençoa, manda cliente, abre as portas, faz prosperar. Quem está furioso com a sua vida é você mesmo, porque é você que está usando o cartão de crédito demais. É você que está comprando coisas que você não necessita. É você que não tem buscado um conhecimento de como ajustar, de como fazer um ajuste ali nas suas contas, para poder seu orçamento ser superavitário. Olha que palavra bonita, né? Nada mais é do que sobrar dinheiro no final do mês. Você precisa de uma reserva. Quando a gente fala da parte técnica, você precisa ter uma reserva de emergência. Você precisa ter um planejamento para a sua aposentadoria. Nós, brasileiros, chegamos na aposentadoria e daí é que nós vamos nos preocupar com a aposentadoria. E agora, o que eu faço? Vamos para o INSS. Aí ganha um salário, R$ 1.100, gasta R$ 1.500 de remédio e vive lamentando, lastimando, porque nós negligenciamos essa parte. Então vamos lá, vamos avançar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Estou falando um pouquinho firme, queridos. Por favor, o bispo está aqui. Por favor, bispo, eu preciso trazer essa palavra, porque nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos despertar para esse assunto, porque ele é muito importante, senão nós vamos passar a vida inteira tendo uma vida abaixo daquilo que Deus planejou para você, sofrendo, tendo limitações e não podendo participar daquilo que Deus tem te chamado, que é a implantação do reino de Deus. Se você não canta, eu prego, mas eu contribuo com ofertas, eu sou primiciador, eu sou dizimista. Então assim, nós precisamos romper essa barreira. Nós precisamos começar a dar passos na direção de sair desse marasmo. Satanás tem criado um embaraço na vida das pessoas e tem prendido elas, ou pela ganância, que quer conquistar, e que quando conquista não abre mão, não é generoso, ou pela ignorância, de achar que esse assunto não é importante. Eu queria ler um texto aqui, Gênesis 28, de 10 a 14. Anota aí, depois você abre para a gente poder ganhar tempo, porque o meu tempo está acabando já. Nós temos aqui então a experiência de Jacó com Deus. Olha só, Gênesis 28, de 10 a 14 diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão pelo oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio da sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão, querido. A bênção do Senhor já está sobre você. Você não precisa correr atrás da bênção. A bênção já está sobre você. E daí o texto continua. No versículo 28, no verso 18. Primeiro Deus vem e abençoa Jacó. Deus já tinha feito essa mesma promessa para Abraão, já tinha feito essa mesma promessa para Isaque, e agora ele repete essa promessa para Jacó, de que através da descendência deles, todas as nações seriam abençoadas. Então o versículo 18 agora é Jacó que vai falar, olha só o que ele diz. Na manhã seguinte, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou em pé, como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, e embora a cidade anterior se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo,
prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei por coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. O que eu aprendo aqui com a atitude de Jacó? Deus vem e diz para ele assim: eu vou te abençoar. Deus não pediu para ele, Deus poderia ter falado assim: Jacó, vou te abençoar, vou dar tudo o que você precisa, mas você vai me dar o dízimo de volta, você vai me devolver o dízimo. Não, Deus disse que abençoaria ele. E Jacó, numa atitude de gratidão e reconhecimento, ele se compromete com Deus. Senhor, se o Senhor me der roupa, olha, ele está pedindo aqui o suprimento das necessidades básicas dele. Ele está pedindo roupa, ele está pedindo proteção, ele está pedindo comida. Então ele está dizendo, olha, se o Senhor suprir as minhas necessidades, nós não estamos nem falando aqui de mais que abençoado, não. Nós estamos falando aqui da bênção básica. Certamente de tudo que o Senhor me der, eu devolverei o dízimo. O primeiro problema porque nós não somos mais que abençoados é que nós não reconhecemos que o Senhor é o provedor daquilo que nós temos recebido. Nós não reconhecemos que é Deus que tem colocado o sustento nas nossas mãos. Nós confiamos no patrão. Hoje quem paga o meu salário é o Bradesco S.A., uma empresa de capital aberto. Se você comprar ações do Bradesco, você vai ser dono do Bradesco, você vai ser meu patrão. Então, quando eu olho para o Bradesco e falo assim, se o Bradesco não depositar esse mês, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou confiando no Bradesco. A atitude de Jacó aqui é de dizer assim, o Senhor é quem supre as minhas necessidades. Não importa de onde venha, não importa como venha. Assim é com você também, querido. Aquilo que tem chegado na sua mão é porque Deus tem permitido. E nós temos negligenciado esse relacionamento com Deus, nessa área. Esse mês deu, eu vou devolver, porque esse mês... Nós fazemos uma administração que não nos cabe. E nós entramos num ciclo. Eu não contribuo porque eu não tenho porque eu não contribuo. Querido, já é hora de quebrar isso na sua vida. Você precisa abrir seus olhos espirituais para essa área. Você precisa ter o desejo de contribuir. Faça como eu, comece a orar. Senhor, me levanta como uma coluna financeira no teu reino. Mas quando Deus te levantar financeiramente, cumpra o seu voto. Comece a orar. Essa é uma oração que Deus ouve. Senhor, me abençoa, me faz prosperar, porque eu quero ser um dizimista, um ofertante, eu quero contribuir para o teu reino. Eu quero ser participante da implantação do reino de Deus também com os recursos financeiros que o Senhor tem me confiado. Eu faço aqui um acordo com você, se daqui 2, 3 anos a gente não volta aqui, se você não começar a orar dessa forma e começar a fazer a sua parte também, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, se preparar. Se a sua vida não vai ser transformada, a minha vida foi. Quando eu me converti, eu ganhava um salário mínimo. Hoje eu ganho bem mais que um. E quando eu aprendi esse princípio, eu comecei a colocar em prática. Nunca mais eu deixei de praticar. Então eu estou falando de algo que eu vivo. Eu conversei com o pastor José, tenho conversado com ele, ele sabe, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não subo no púlpito para falar de nada que eu não esteja praticando ou vivendo. Pode ser sobre família, sobre criação de filhos, sobre culto doméstico, sobre finanças. Eu não posso vir aqui dar uma palavra para você se a minha vida financeira está toda torta. Nós precisamos endireitar isso. Vamos avançar que meu tempo acabou. O segundo motivo, depois você pode ler Mateus 6, do 19 ao 24, tá? Eu vou fazer só uma explanação aqui, depois você pode ler o texto. Mas o segundo motivo porque nós não prosperamos, então o primeiro é porque nós não reconhecemos o Senhor como nosso provedor. O segundo é porque nós permitimos que o dinheiro se coloque no lugar de Deus na nossa vida. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Se você não reconhece Deus como seu provedor, alguém vai ser seu provedor. E nesse caso o dinheiro assume esse papel. Então o dinheiro passa a exigir culto, o dinheiro passa a exigir adoração, o dinheiro passa a exigir que você siga as regras dele, e para ter mais dinheiro as pessoas se corrompem, as pessoas quebram princípios, as pessoas se prostituem, porque elas têm o dinheiro como um Deus. Então talvez a forma como você se relaciona com a vida financeira indica que você não está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, você está colocando o dinheiro.
E ele tem essa força, ele tem esse poder. Muitas pessoas são escravizadas pela vida financeira, ou pela ganância de querer ter mais, ou por uma vida miserável, de murmuração. E o Satanás também prende as pessoas por uma vida miserável. Ele não prende só por riqueza, por muito acúmulo de recursos. A pessoa vive aquela vida embaraçada, não consegue sair, não consegue romper, e coloca a culpa em todo mundo, menos nas suas atitudes. Então, o segundo motivo, porque nós não temos uma vida mais que abençoada, é que nós permitimos que o dinheiro tome o lugar de Deus na nossa vida. E o terceiro motivo é um motivo mais prático, que é o motivo da má administração. Infelizmente, nós não administramos bem aquilo que Deus tem nos confiado, né? E aí essa daqui eu vou ler. Lucas capítulo 16, do 1 ao 13, Jesus contou uma parábola sobre o administrador infiel. E eu queria deixar essa reflexão para você. Será que nós não temos sido administradores infiéis com aquilo que Deus tem nos confiado? Eu posso dizer por mim, mas, né? Se a gente continuasse, se fosse isso aqui num formato de seminário, a gente ia chegar num ponto em que eu ia falar ali da questão das dívidas, né? E eu falo assim, me diga quais são tuas dívidas, que eu te digo quem você é financeiramente. Se a gente sentar e você abrir para mim o seu orçamento, e começar a me mostrar no que você gasta, eu vou dizer quem que você é financeiramente. Porque é um padrão. Lucas 16, do 1 ao 13, diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. E então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. E ele chamou cada um dos devedores do seu senhor. Não era devedor dele, era devedor do senhor dele, ele era só o administrador. E perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? E esse respondeu, 100 potes de azeite, respondeu ele. E o administrador disse, toma aqui a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Olha só, ele estava diminuindo a dívida, em nome a dívida que não era dele, que era do chefe dele. A seguir perguntou ele ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele, toma sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que estava acontecendo aqui? Um administrador que estava administrando mal, viu que ia receber as contas e falou assim, cara, eu vou dar um jeitinho aqui de quando eu sair daqui eu ter uns amigos aqui que vai me socorrer. Ele agiu de forma errada, ele agiu de forma astuta. Ele falou, traz sua dívida aqui, é 100 que você deve? Escreve 50 aí, rapidinho, escreve 50 aí. Poxa, o cara que está do outro lado lá falou, pô, que legal, né? Olha, reduziu 50% o desconto aqui. Muitas vezes, querido, nós temos feito isso. Deus tem nos confiado empresa, salário, recursos, dons, talentos. E nós temos agido de forma negligente, pelos mais variados motivos. Justificativa não falta. E isso tem impedido que nós pudéssemos ter uma vida mais que abundante, uma vida mais que abençoada nessa área. Eu queria que você refletisse nessa manhã, nós estamos indo para o final. Como é que está a sua vida financeira? Finanças é um assunto muito importante. Nós dependemos do recurso financeiro para viver, para sustentar a nossa casa, para colocar o pão de cada dia em casa, para pagar a escola dos nossos filhos. Eu tenho certeza que você tem sonhos, eu tenho certeza que você tem desejos nessa área. A palavra do Senhor diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Mas nós precisamos nos recolocar no mundo espiritual nessa área financeira. Muitas famílias estão desajustadas, estão ocupando um local errado que Deus não chamou para eles ocuparem. E estão sofrendo, estão aqui dentro da igreja, estão vindo todo domingo no culto, estão ouvindo a palavra, mas não há mudança, não há transformação. A bênção do Senhor, ela está disposta para você desde o início do Gênesis, da criação. Se nós voltarmos um pouquinho antes, nós vamos ver Deus abençoando Adão, plantando o jardim do Éden, chamando ele, já dando para ele tudo pronto. Ó, pode comer, já está pronto. Você vai cuidar aqui, mas eu já estou suprindo a sua necessidade. É antes de Abraão ainda. E nós estamos correndo atrás da bênção. Nós estamos fazendo campanha, nós estamos orando para Deus abençoar. E Ele quer te abençoar. Mas existe uma parte que compete a você. Nós precisamos mudar, quebrar esse paradigma. Quebrar esse embaraço. Queria que você ficasse de pé. E eu queria que você nessa manhã, se você foi tocado por essa palavra, é meio que uma pregação, sabe, bispo? Meio que um ensino, né? A gente às vezes faz assim, eu ainda estou me adaptando a essa questão da escola, né? Eu vou aprender. Faz pouco tempo que eu sou metodista, tá? Então, assim, depois que eu vim para cá. Mas eu sou de origem batista, também tinha escola dominical. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho agora, nos últimos 10 anos da sua vida financeira. Você está prosperando? Você está avançando sobre aquilo que Deus tem te confiado? Se o Senhor, que é dono do ouro e da prata, te chamasse hoje para um acerto de contas de tudo que Ele tem te confiado, de tudo que Ele tem posto nas tuas mãos, você seria um servo fiel ou um servo infiel? Como você se apresentaria diante de Deus? Você teria algo para apresentar ao Senhor nas suas mãos? Ou teria só desculpa? Senhor, meu patrão me mandou embora. Senhor, veio a crise do Covid. Senhor, teve a crise do subprime americano. Senhor, teve a quebra da bolsa de Nova York. Senhor, a minha cidade lá teve uma seca e não teve colheita. Como você se apresentaria diante de Deus? É tempo de nós refletirmos, querido. Nós precisamos da bênção do Senhor total, completa e restrita em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Ore a Deus. Peça a Deus para que Ele te dê uma direção nessa área. Peça a Deus para que Ele fale com você, para que Ele mude o que precisa ser mudado, para que Ele te abençoe, para que a prosperidade dEle venha sobre a sua vida e sobre a sua família de uma forma que você seja mais que abençoado. E que através da sua vida o Senhor também possa implementar o reino de Deus aqui com aquilo que Ele tem te confiado. Que a generosidade do Senhor alcance o seu coração. E que você não negligencie mais os princípios para que você possa prosperar. Senhor, nós estamos, Pai, nesta manhã diante de Ti, Senhor. Diante desse desafio, Pai, que é transformar a nossa vida financeira. Eu quero, Pai, me incluir nessa oração e colocar diante de Ti, Pai, esta igreja, os meus irmãos, a liderança, todos nós, Pai, todas as famílias que estão aqui representadas. Pai, nós sabemos que a Tua bênção está disposta, está disponível a nós, Senhor. Desde sempre, ela sempre esteve disponível. Mas pelas nossas atitudes, Senhor, muitas vezes nós temos sido impedidos de acessar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, nessa manhã, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha, Pai, sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes, trazendo uma revelação, Pai, daquilo que precisa ser mudado, trazendo, Senhor, um renovo nessa área, Pai, e que nós possamos avançar, Senhor, para um patamar novo, que nós possamos avançar, Senhor, para um estágio, Senhor, de sermos mais que abençoados nessa área. Que os bens materiais, que as riquezas, que as finanças não se transformem em um problema na nossa vida e que não tome o lugar de Deus na nossa vida, mas pelo contrário, que possa ser um instrumento poderoso de Deus para, através da nossa vida, nós também alcançarmos outras pessoas. Pai, eu peço a Tua graça, a Tua bênção, Pai, e a Tua unção sobre também essa área, Pai, da nossa igreja, das nossas famílias, Pai, e do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Que bom, né? Agradecer ao irmão, que Deus o abençoe sempre.
Obrigado esse momento gostoso da gente poder, metodista mesmo, terminou na hora certa. Tá ficando bom. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ter uma palavra de oração, terminando esse momento. Louva a Deus aí pela sua vida, por esse momento de estarmos vendo essa palavra. Pessoal que está em casa também, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, agradecemos então por esse tempo, por essa palavra, pelo despertar que o Senhor está fazendo no nosso coração nessa manhã, também pelo ensinamento, pelo conhecimento, Senhor, que chegou até nós. Obrigado. Abençoa a vida do irmão Marcos, sua família, em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, para que continuemos em fidelidade ao Senhor, usando todos os recursos que temos para honrar o seu nome. E assim sabemos, o Senhor vai nos abençoar, é fato. O Senhor é fiel sempre. Muito obrigado por esse momento. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém. Em paz, querido. Deus abençoe. Em nome de Jesus.